E esse é um vídeo que todo mundo já estava me pedindo faz um bom tempo. Desde o meu vídeo sobre o anime Genocyber, que todo mundo ficou louco aqui no canal, muitos pedidos vieram falando sobre esse outro anime chamado MD Geist, que não só é uma produção feita ali na mesma época mais ou menos do Genocyber, mas também passou na saudosa e querida seção de animes da rede manchete US Manga. E antes de qualquer coisa, vamos fazer uma pausa para a música fantástica da abertura. Torturas vem de lá. Realidade ou sonho, US Manga. Te deu calafrios pela nostalgia? Em mim também. De qualquer jeito, eu devo dizer que procrastinei bastante assistir esse MD Geist para poder falar. E quando eu finalmente assisti, eu pensei, por que eu fiz isso? Aonde estava tamanha pérola de anime na minha vida? Mas aqui estamos e não vamos mais perder tempo. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. E antes de falarmos desse grande anime, aquela mensagem rápida. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E MD Geist é mais um anime de 1986, às vezes parece que todos os grandes animes vieram dessa década de 80, hein? E conta a história de um futuro distante em que a humanidade já se expandiu por muitos planetas nas galáxias, mas junto com essa grande expansão ela acabou levando também o que há de mais comum em sua natureza, as guerras. E como qualquer anime de respeito, ele já começa mostrando essa guerra com cenas de sanguinolência sem piedade, cabeças explodindo, corpos sendo desmembrados, tudo que a gente mais gosta, no meio de cidades já destruídas. E durante essa era de guerras, uma nova raça de soldados geneticamente criados para serem, na verdade, super soldados, surgiram para servir de combatentes durante o conflito. O nome dessa categoria de soldados era MDs, daí vem MD Geist, que é o nosso protagonista. Porém, como eles tinham essa força sobre-humana e os métodos deles eram muito extremos, principalmente desse MD Geist, o governo decidiu dispensá-los de suas tarefas e no caso do Geist eles deixaram o mesmo preso em um satélite, de tão perigoso que ele é. No entanto, após a queda desse satélite em um planeta, o Geist consegue escapar e começa a planejar sua vingança contra aqueles que o deixaram preso naquele lugar. E como eu falei, o anime não poupa esforços em mostrar como ele é violento em várias cenas de pura carnificina, principalmente quando se fala em combates que temos entre o herói, ou anti-herói no caso, que é o Geist, e os vilões que ele cruza pelo caminho. O que é um elemento que eu achei bem apropriado para esse tipo de história, já que estamos falando aqui de uma aventura pós-apocalíptica. É inegável a inspiração de Mad Max e um pouco de Conan, na minha opinião. Mad Max porque o personagem é praticamente um andarilho que vai se deparando com algumas situações e desafios no meio do caminho, o qual ele tem que se unir a um grupo de personagens. No caso aqui, após ele derrotar o líder de uma gangue, ele meio que toma a liderança dela e os integrantes da mesma são total Mad Max, principalmente na questão dos veículos e das vestimentas. Sem falar que o perfil de personagem que o MD Geist cai exatamente na categoria do homem sem nome, ou seja, o anti-herói que passa de lugar em lugar e vai interferindo numa situação de algum grupo de personagens. Exemplos como esse são o próprio Mad Max, mas principalmente nos faroestes antigos do Clint Eastwood, como por exemplo na trilogia dos dólares. É um cara caladão que não fala nada, mas se mexerem com ele todo mundo acaba descobrindo que ele é letal da pior maneira. Só que o que eu mais gostei nesse personagem é que, igual a esses exemplos que eu falei, eles não são exatamente heróis em busca de fazer coisas boas ou atos heróicos. Eles estão sempre em busca de algo que lhes interessa e no final acabam realizando algo que os tornam meio heróis. Mas aqui o MD Geist vai um pouquinho a mais que isso, porque ele não tem nada de heróico na verdade. No decorrer da história fica bem claro que ele é apenas um ser letal, uma máquina mortífera,
Um cara que está em busca de uma coisa apenas: vingança contra aqueles que o ferraram no passado. Não importa quem ele tenha que usar pelo caminho para fazer isso. Não há nem um sinalzinho ou traço de pureza dentro dele. Ele é simplesmente um produto da guerra. E fora essas questões de personagem, por mais que seja um anime de apenas 40 e poucos minutos, o MD Geist vai tendo seu visual mudado no decorrer da história de maneira que me impressionou bastante. Ele começa com esse visual mais bruto e cabeludo e barbudo, quase um Conan, o bárbaro, depois que ele sai do satélite que ele estava preso. Depois ele vai para esse visual mais clean, em que ele corta o cabelo, bota um óculos escuro e vira praticamente um rockstar, na minha opinião. Quase replicando o visual icônico do Exterminador do Futuro, embora esse filme tenha vindo antes do Exterminador do Futuro 2, então pode ter sido uma inspiração inversa. Mas como eu falei no título desse vídeo, ele parece um rockstar mesmo. Esse óculos, essa jaqueta é muito badass. E aí a gente passa para a última fase do visual dele, que é ele vestindo essa armadura gigante que serve para ele entrar em combate com máquinas e inimigos maiores, que é o que eventualmente vai acontecer no clímax. E é uma armadura sensacional que remete bastante aos clássicos animes do passado, tipo Shurato ou Samurai Warriors, só que com um tom bem mais obscuro. E eu fico pasmo porque é uma armadura tão cheia de detalhes no desenho que deve ter sido muito difícil animar ela em cada frame desse anime. Sem falar dos outros elementos em tela, que são as outras armaduras dos robôs e tal. É demais. Enfim, outra coisa que não fica atrás e parece ter vindo diretamente de Mad Max é as perseguições de veículos no deserto. Em especial, uma cena que acontece no meio da história, que é a melhor cena de ação do anime, na minha opinião, que você tem o MD Geist e a nova gangue que ele se uniu, entrando no meio de um conflito que acontece lá no deserto, para ajudar alguns oficiais das tropas do exército que estão ali sendo atacados por inimigos, e uma perseguição cheia de estilo, de explosões, de tiro na cabeça, sangue, porrada, acontece ali, tudo porque o MD Geist quer meio que enganar esses oficiais do exército dizendo ser amigo, para poder se infiltrar entre eles e meio que encontrar a vingança dele, que está mais diretamente linkada a um desses oficiais que está nesse grupo. É uma cena que dura bastante tempo e você tem ali tons que me lembram bastante Mad Max Fury Road. Claro que esse anime veio bem antes, mas você tem toda essa ambientação dos veículos pesados e velhos no meio do deserto se enfrentando em uma perseguição que parece não acabar mais. E de novo, o MD Geist se mostra muito estiloso e badass durante essa cena. E enfim, eu não quero dar muitos spoilers se você não assistiu ainda, principalmente porque esse anime sim, finalmente eu consigo sugerir um anime aqui que tem na íntegra em português no YouTube de graça se você quiser assistir agora, e eu sugiro bastante, mas se você já assistiu, eu vou falar um spoiler rapidinho do final, que é, no caso o MD Geist ele meio que consegue alcançar o objetivo dele e a vingança que ele estava atrás, só que ele não se mostra satisfeito. E como ele diz no final ali pra mocinha do anime, que seguiu ele durante a história toda, querendo que ele amasse ela e tal, ele diz que a vingança dele tá apenas começando e ele inicia ali uma operação chamada Death Force nos sistemas da base que ele estava invadindo com o exército. E é um final bem estranho e legal porque termina meio que com o herói vencendo, só que ele não é um herói de verdade. O clima parece mais que é um vilão vencendo e deixando bem claro que ele vai querer mais carnificina no futuro. Tanto que ele agarra o pescoço da personagem ali que estava tentando acalmar ele. E o grito dela de pânico ao ver os olhos assassinos do MD Geist deixa esse final com um tom meio perturbador. Mas para falar dessa carnificina que ele vai propagar ainda mais, nós teremos que fazer um outro vídeo com a parte 2 de MD Geist, porque sim, esse anime teve uma continuação chamada MD Geist Parte 2 Death Force, que é exatamente o nome do programa que ele dá início ali nos sistemas do comando. E eu já assisti essa continuação e, spoiler rapidinho, eu adorei também. Então fique ligado aqui no segundo vídeo que vai sair logo logo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para poder receber mais vídeos sobre essas pérolas do passado, dos animes e de outros gêneros de filmes também. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa animação MD Geist para você assistir agora se você ainda não assistiu. Ela tá dublada, apesar que tem uma ceninha que eu não sei porquê,
ela fica em japonês como se a dublagem tivesse falhado, mas logo depois volta em algumas cenas depois. Então assim, dá pra assistir tranquilo sem perder muita coisa. E é isso, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui no vídeo se você já assistiu esse anime, quais são suas opiniões sobre o anime, se você gostou também. E não se esqueça de se inscrever como eu falei. Eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!